Fala, minha gente, bom dia para você de casa. A partir de agora você fica com uma cobertura especial da chuva em Santa Catarina, nossas equipes por todo o estado. Uma tristeza o que está acontecendo com a nossa querida Santa Catarina. A gente está aqui para mostrar tudo que está sendo feito, viu? As estruturas que estão sendo colocadas à disposição da população. Marister, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Bom, minha gente, a notícia boa é que em algumas regiões o sol já está dando o ar da graça. Timidamente, é bem verdade, é o caso da Grande Florianópolis neste momento. Choveu muito forte em algumas cidades. Neste momento, 11h30 da manhã, o sol aparece. Daqui a pouco a gente vai ver como é que fica a previsão do tempo. O tempo lá fora, nesse momento, já traz uma esperança para quem está sendo castigado pela chuva nas últimas horas. 17 cidades decretaram situação de emergência em Santa Catarina devido à chuva intensa. A capital é uma delas. O abastecimento de água também está comprometido na região após o rompimento de uma adutora. Está faltando água na torneira na Grande Florianópolis. A Defesa Civil confirma até o momento pelo menos 2 mortes por conta das enchentes. Palhoça e Brusque estão registrando estas ocorrências. Outras 2 pessoas estão desaparecidas aqui no nosso estado. Linhas do transporte coletivo que passam por morros na região metropolitana de Florianópolis estão suspensas temporariamente neste momento. No Morro dos Cavalos, você vai ver. Vamos mostrar os pontos de interdição nas estradas federais e estaduais a partir de agora. Você vê imagens do Morro dos Cavalos, que continua fechado neste momento na Grande Florianópolis. A BR-282 fechada também, águas mornas e rancho queimado nos 2 sentidos. A BR-280 também bloqueada na Serra de Corupá. Outra rodovia que continua fechada é a continuação da BR-101, a 376 em Guaratuba. Ou seja, da região norte até a região da Grande Florianópolis, sem passagem neste momento na 101 e na 376. Pontos de interdição. Você vai ver as rotas alternativas para quem precisa se deslocar. Olha que imagem impressionante. Um helicóptero resgatando uma família em Santo Amaro da Imperatriz, uma das cidades mais afetadas. 18 pessoas, inclusive uma grávida, precisaram ser resgatados nesta situação com o helicóptero dos bombeiros. Marister, a situação da chuva é extremamente delicada no nosso estado. E ainda, viu, aulas da Rede Municipal e da Universidade Federal de Santa Catarina são canceladas nessa quinta-feira. A UFSC, como vocês podem ver, ficou a universidade com vários pontos de alagamento no campus de Florianópolis. O panorama geral da educação aqui no estado, já para vocês. E pelo menos para hoje nós não temos muito boas notícias, com relação à previsão do tempo, porque a chuva ela continua persistente no litoral, no Vale do Itajaí, para sim em alguns momentos, mas ela retorna também. A Defesa Civil reforça os alertas de deslizamentos e alagamentos. Os detalhes em instantes, ao vivo para vocês, a gente vai estar lá conversando com a Defesa Civil. Estamos no ar, fique com a gente. Olha, o Kaique está chamando a gente em instantes com informações da BR-101 Morro dos Cavalos, que foi bloqueado. O que diz a Polícia Rodoviária Federal? Vai liberar? Antes, quero falar para você de casa. Eu estou com o repórter em Brusque neste momento ao vivo. A gente tem repórter na região de Tijucas, no norte do estado, Serra Catarinense, no oeste, Tubarão, cidade afetada, lá no sul e na Grande Florianópolis. Palhoça, Florianópolis, você vai ver com a gente essa cobertura completa a partir de agora. Agora, Marister, eu quero saber de você, o pessoal de casa aí, como é que fica a previsão para as próximas horas? É isso, gente. Quinta-feira continua com essa chuva persistente, chuva em todo o nosso litoral. Vamos com imagens agora de Florianópolis, aqui da capital. A gente vê que tem muitas nuvens, nuvens carregadas que vão, que voltam. Então chove, para em alguns momentos, E assim deve continuar ao longo dessa quinta-feira. Isso também acontece no Vale do Itajaí, também nas áreas próximas.
Região serrana, vamos dar uma espiadinha como é que tá na cidade de Lages neste momento. Também, ó, com mais aberturas de sol, um pouquinho ali, o tempo mais seco, mas ainda assim com muitas nuvens no céu. Por lá também chove para da região serrana, sentido oeste do estado, o tempo é um pouco mais estável no dia de hoje. Temos Joinville ao vivo? É isso, Joinville neste momento com solzinho, gente. Olha só que coisa boa. Região norte do estado que está precisando secar esse solo encharcado, né? Que continue assim. Vamos ver Chapecó então para a gente fechar o nosso giro? Na região oeste também, né, gente, com um pouco mais de esperança, a região oeste que já tem esse tempo mais seco desde o início da semana, hoje continua assim, temos bastante aberturas de sol. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficam as mínimas e as máximas para a gente passar mais uma vez. Lembrando vocês, gente, que continua esse risco muito alto para ocorrências relacionadas a alagamentos, deslizamentos e inundações, principalmente no nosso litoral e também na região aqui do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis Serrana, pegando aqui esse comecinho de Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado. A boa notícia, segundo a Defesa Civil, é que nas próximas horas a chuva segue diminuindo a intensidade aqui para o litoral. Por outro lado, tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde no oeste do estado. Então, por lá a gente mostrou que o tempo está mais seco. À tarde deve chover por aqui. Enquanto isso, ao longo do dia, a chuva vai diminuindo no restante do nosso mapa. E as temperaturas, vamos dar uma olhadinha? Norte do estado, 26 de máxima. Também na região do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul do estado. Não vai passar disso, 24, 25, 26 graus de máxima. Esquenta mais no meio oeste, 27, e também na região oeste, que vai chegar a 30 graus, com essa possibilidade de pancadas de chuva mais tarde, depois desse calorão. Esse é o panorama que a gente tem da previsão do tempo para agora. Já já a gente vai entrar ao vivo também com a Defesa Civil, trazendo os alertas para vocês aí com relação às próximas horas e também para amanhã, Fernando. Muito bem, previsão do tempo, a gente volta a falar sobre ela já já. O governador já está falando, irmão. O governador Carlos Moisés marcou uma conversa com a imprensa agora no final da manhã. Em instantes eu mostro para você ao vivo aqui, vai trazer um panorama geral do que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão colocando nas ruas neste momento para ajudar quem precisa. Estamos acompanhando desde a madrugada muita chuva, bateu água. De verdade, Maristela. Muita chuva, Fernando. Vários pontos de interdição. 17 municípios decretaram situação de emergência, mas ainda já tem algumas outras querendo decretar também. A gente vai atualizando tudo para vocês aqui ao vivo. Morro dos Cavalos, vamos falar da BR-101 para quem precisa se deslocar na Grande Florianópolis. Presta atenção, a gente já tem a 376 em Guaratuba, está fechada, que é a continuação da 101 para quem segue lá para Curitiba, Paraná, São Paulo. Passa ninguém lá em Guaratuba. Agora, do outro lado, no sentido sul, outra interdição, no Morro dos Cavalos. Então, quer dizer, nesse trecho aí de Palhoça até Guaratuba, Santa Catarina está cercada. Não entra, nem sai. E aí tem rotas alternativas. Olha, o Kaique Guede está me chamando, 11h38, atenção motorista, você que tem compromisso na capital do estado. Kaique, como é que está a situação de agora no Morro dos Cavalos? Kaique, bom dia. Uma possibilidade de retorno antes da interdição no Morro dos Cavalos. Quilômetro 223 da BR-101 no sentido sul, então em direção a cidades como Criciúma, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Morro dos Cavalos ele já tinha sido interditado na noite desta quarta-feira, mas agora, na manhã de hoje, houve um deslizamento de terra no local. As autoridades elas estão trabalhando para tentar diminuir as consequências das chuvas aqui na região da Grande Florianópolis. O Morro dos Cavalos ele segue interditado e a fila ela é quilométrica. Inclusive eu estou aqui com o seu Jorge, que vai contar um pouquinho do trajeto, não é mesmo, seu Jorge? Porque o senhor está vindo de Curitiba carregando etanol. Sim, eu vim de Curitiba, nosso caminho certo era onde que caiu a barreira lá na... Daí fiz um desvio para 470, aí quando chegou aqui tá tudo interditado, né? Esperar agora o que vai acontecer, né? E devido ao desmoronamento que aconteceu na rodovia 376, o senhor teve que fazer esse desvio. Quanto tempo a mais de viagem e agora está parado aqui há quanto tempo? Deu umas 18 horas de diferença de viagem, mais quilômetro a mais também, né?
E já falou com a chefia como é que está a organização da empresa para fazer essa entrega? Porque agora o senhor está parado aqui, não tem para onde ir. É só no sentido sul mesmo. Sim, já foi comunicado que esse caminhão tudo é rastreado. A gente passa a mensagem, lá eles já fazem a logística, né? Então tá tudo controlado já. Muito obrigado, seu Jorge. É claro que é muito difícil para quem precisa passar por esse local, mas devido a esse deslizamento, a alternativa de ter fechado o Morro dos Cavalos para evitar uma tragédia maior, ela acabou se confirmando. Lembrando, região da Grande Florianópolis, capital de Santa Catarina, cidade de Palhoça. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Kaique Goede. Morro dos Cavalos fechado neste momento, sem previsão de liberação por conta da queda de barreira, e a fila já vai se formando na BR-101 Grande Florianópolis. Na 282 também, Fernando. É bom a gente lembrar, aproveitar que a gente está falando de pontos de interdição, na altura de Santo Amaro da Imperatriz, antes de entrar na cidade, também ninguém entra e ninguém sai, Fernando, por conta de deslizamentos na pista. Outro ponto é a Serra de Corupá, na BR-280. Interditada a BR nesse trecho, nos dois sentidos, lá em Corupá. São os principais pontos de bloqueio neste momento. Olha a Grande Florianópolis, veja só os estragos provocados. Aulas foram suspensas na rede municipal de ensino da capital catarinense e a UFSC, bastante alagada, também suspendeu as atividades nesta quinta-feira. A água que caiu durante a madrugada transformou as ruas em verdadeiros rios. Você vai ver diversos bairros e pontos de deslizamentos. Inclusive, alerta máximo para deslizamentos de terra na região de Florianópolis. Os ônibus nas comunidades de morro não estão passando nesta quinta-feira por conta de problemas registrados a quedas de barreiras. Olha a situação nesse momento, você vai vendo com a gente a região de Florianópolis. Aí a Ercílio Luz, na noite desta quarta-feira, completamente alagada. 11h42 da manhã, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Marister. Olha a situação. Imagens que estavam rodando já nas redes sociais ontem, chamando muita atenção. Quem estava no local teve dificuldade de sair também, né? Os alunos que estavam na universidade. Imagens que a gente está mostrando para vocês da UFSC também totalmente alagada aqui no campus de Florianópolis. Olha só a força da água ali, Fernando. Você vai ver com a gente aí Floripa. Floripa com dificuldades. Região do sul da ilha, Rio Tavares, completa lentidão na 413 agora pela manhã, para quem se deslocava no sentido sul da ilha centro. Você vai ver comigo, pode colocar na tela o resgate que surpreendeu a todos nesta manhã. As imagens são de Santo Amaro da Imperatriz, 17 minutos faltando para o meio-dia, 18 famílias como esta que você vê agora foram retiradas de suas casas na manhã de hoje. Santo Amaro da Imperatriz amanheceu debaixo d'água. Já a comunidade se mobilizando para ajudar as pessoas que precisam com abrigos, bem como a Defesa Civil, a Prefeitura. Olha o trabalho do Corpo de Bombeiros, um trabalho preciso do helicóptero Arcanjo, retirando essa família pelo telhado. E essa imagem se repetiu, inclusive uma grávida Marister precisou ser socorrida, porque o bairro ficou debaixo d'água e a correnteza chamava a atenção. O sul do rio completamente alagado. Nesse momento, Santa Amaro está ilhada e, mais do que isso, fechada. Não entra ninguém, nem para quem acessa vindo da serra, tampouco por aqueles que tentam entrar na cidade pela BR-282 no sentido Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz. Impressionante e brilhante o trabalho dos bombeiros para resgatar essas pessoas. Bom, infelizmente, neste momento, eu preciso confirmar para você. Olha aí, ó, a correnteza, a água invadindo, gente. Olha a situação. Bom, infelizmente, eu confirmo para você agora 2 mortes aqui em Santa Catarina. O PC já vai falar comigo ao vivo, direto de Brusque, onde uma das mortes teria acontecido, e a outra, infelizmente, em Palhoça. O que aconteceu? Qual a informação dessa morte até o momento em Palhoça? O morador da cidade andava de bicicleta pela rua, percebeu que a água estava num nível muito elevado, pulou da bicicleta, tocou na cerca e a cerca estava eletrocutada. Infelizmente não resistiu. A Morgana acompanhou essa ocorrência e vai mostrar pra gente agora. Vamos ao vivo então para São José, aqui na Grande Florianópolis, atualizar a situação da chuva por lá. Tiaguinho, qual é o cenário neste momento? A gente vê que não chove, pelo menos isso, né? Bom dia para você.
Oi, Fernando. Oi, Marister. Olha, que situação. Nós estamos aqui desde cedo em São José acompanhando os diversos pontos que estão críticos. São mais de 90 ocorrências já registradas desde a madrugada, de acordo com a assessoria de imprensa aqui da Prefeitura. Nós temos pontos aqui bem complicados, forquilhas, forquilhinhas, aqui também na região que nós estamos, que é a região Picadas do Sul, e toda a volta aqui, Flor de Nápoles, realmente está muito crítico. Inclusive, algumas matérias nós fizemos que vai rodar daqui a pouquinho. E também um fato curioso que nós trouxemos e muito importante que se coloque, que é uma questão de um deslizamento que aconteceu aqui na Avenida das Torres. Daqui a pouquinho eu trago também informações. Mas nesse momento eu estou na rua Tocantins, estamos ao vivo, registrando o que esses moradores estão precisando fazer. Olha, já baixou bastante água por aqui. O seu Amarildo está aqui desde a madrugada, ele não descansou, não dormiu ainda. Seu Amarildo, chega mais perto aqui, por favor. Nós vamos entrar aqui na casa com muito cuidado, porque o Amarildo está desde a madrugada acordado para salvar equipamentos eletrodomésticos, enfim. Para vocês verem, eu já até me molhei aqui, olha. Como é que está a situação, Amarildo? Conta pra gente. A situação aqui está crítica. Eu quero perguntar ao prefeito o que ele tem na cabeça de vir fazer uma obra dessa aqui sem fazer reunião com o povo, porque eu sabia que ia acontecer isso aí, eu sabia. Essa demanda que o seu marido está comentando, e a gente não tem essa informação oficial, mas que os moradores aqui estão comentando, é ali, filma, Dinei Pacheco, ali bem adiante, nós estamos aqui na rua Tocantins, ali está o campo onde está sendo feita a obra daquela via expressa do Rio Forquilhas, que nós por muitas vezes já tivemos por ali. E segundo os moradores, ali desde o fechamento foi colocado tubulações que não dão conta de situações como essa, desafogar naquela região. Isso é o que os moradores aqui estão falando. Para vocês terem ideia, Dinei, vamos filmar aqui, ó. Isso na madrugada, olha só. Na madrugada, a água chegou neste ponto. Olha só, aqui está a marca, ó. Tiveram que recolher todo o material que vocês estão vendo. Estamos entrando aqui na casa do seu Amarildo. Bicicleta, camas já estão em cima das mesas. Aqui mais pro fundo, seu Amarildo, vamos mostrar aqui, ó, pra gente poder também retornar lá no seu João, lá a parte da área de lazer lá do seu Amarildo. Geladeira caída e tudo mais, realmente um caos aqui na rua Tocantins. A gente saindo aqui da casa do seu Amarildo, vou pedir pro Dionei me acompanhar, nós temos ali o outro lado da rua, que o seu João também, desde as primeiras horas da madrugada, quando começou todo o caos por aqui, olha, não é só essa rua, tá? Todas as ruas paralelas aqui estão com problema. E nós estamos com dificuldade, inclusive, de sinal aqui, porque não existe sinal. Toda São José está sem energia, por isso não tem sinal de 4G e a dificuldade da gente poder também se comunicar. Eles estão aqui sem energia, claro, devido à questão do alagamento, devido à rua estar alagada, por segurança está sem energia, mas também estão sem a telefonia e sem água também, que foi desligada. E sem água, o seu João aqui está precisando fazer a limpeza da casa dele, usando a própria rua suja da rua. Seu João, chega aqui para conversar com a gente. Olha só, vocês estão vendo aqui o caos que transformou a casa do seu João. Seu João, chega aqui. Tudo bem, seu João? Tudo bem. Tudo bem não, né? Bem não. Seu João, desde a madrugada aí, correndo quanto tempo? Exatamente, eu não dormi nem um minuto. A noite inteira aí acordado, tentando salvar alguma coisa e pouco salvou, né? Porque a água quando chegou, levantou quase rápido. Teve uma hora que ela veio muito rápido, aí atrapalhou o nosso lado. Foi muita água, né? Muita água. Vamos mostrar aqui, ó, o móvel do seu João. Esse aqui já tá estufando até ali embaixo, onde pegou a água. Conseguiu salvar alguma coisa aí, seu João? Fala aqui comigo aqui, seu João, por favor, aqui no microfone. Chega aqui, por favor. Seu João tá querendo mostrar a casa dele, a gente não vai entrar aqui por respeitar. Seu João, Não tem problema, não, pode entrar. estragou algum equipamento aí? Equipamento, só a geladeira que pegou água. Não sei Vamos entrar aqui, Dionei, então. Vamos ver se a gente tem o sinal aqui para entrar, que a gente, como eu disse, o sinal tá muito fraco aqui de internet. Estamos entrando na casa do seu João. Olha o caos que transformou. A geladeira já era, é claro, pegou o motor, já era a geladeira aqui do seu João. E aqui, olha a situação, olha aqui, Dionei Pacheco. Primeiro a sujeira do chão, né? Móvel já estourado ali, enfim, olha o transtorno aqui pro seu João, para todo mundo. Enfim, bom, vamos retornar ali para a rua. Seu João, obrigado, viu, por conversar com a gente. Vamos retornar aqui para a rua. Fernando, Marister, olha, a situação é crítica aqui em São José, assim como outras cidades aí que nós estamos acompanhando, tá? Como disse, nós conseguimos este ponto para ter sinal para a gente entrar ao vivo com vocês, mas a cidade, em diversos pontos, ela apresenta problemas sérios em relação a isso. Fala, seu Amarildo, para a gente finalizar aqui, seu Amarildo. Só informando que a maior enchente que a gente teve aqui foi em 90, se eu não me engano, 90 e 91. De lá para cá, a água só chegava ali na esquina, não chegava na residência. Depois que fizeram essa obra aí, ó, que aconteceu isso aí, ó. É água em todas as casas, vai água em todas as casas, entendeu? Desde 91, então, não tem uma enchente como essa. O que esse prefeito está pensando? Ele devia entrar
fazer reunião com os moradores para depois averiguar isso aí, fazer essa obra aí, que isso aí é uma vergonha. Perfeito, seu Marildo. Obrigado. Gente, nosso tempinho está estourado, mas olha, eu quero só relatar as pessoas que conversavam com a gente quando passavam, muita gente saindo de casa, indo buscar alimento fora para trazer, é claro, para quem não pode sair de casa. Muita gente passando com sacolas de supermercado, com quentinhas, com marmitas para chegar em casa. Ó, o caos realmente está muito grande e a expectativa que se tem é que essa água baixe o mais rápido possível, né? A limpeza está sendo feita, como disse, com água suja, porque a casa também está sem fornecimento de água aqui para o local. Fernando, Maria Esther, é crítica a situação, são diversos pontos, como disse novamente, mais de 90 ocorrências, tem 300 desabrigados e desalojados já em 2 escolas, ou melhor, em uma escola, já está sendo aberta uma nova escola. E para finalizar, todas as doações de São José podem ser feitas ali no CAT, que é o Centro de Atendimento à Terceira Idade, próximo à Prefeitura, ali na beira-mar. Então, faça sua doação de cobertas, colchões, alimentos, tudo que você puder, faça essa doação ali no CAT. Eles estão precisando muito, tem mais de 300 pessoas, mais de 300 famílias, melhor dizendo, que estão desabrigadas e que precisam da sua ajuda. A gente retorna com vocês aí no estúdio, mas continuamos acompanhando tudo o que está acontecendo aqui em São José. Eu volto com vocês aí. Obrigada, Tiago, pelas informações. Que tristeza, né? Essa realidade que a gente está vendo hoje, depois dessa chuvarada aqui na Grande Florianópolis, São José, a água dentro das residências. Olha só, o pessoal está de barco, Fernando, para conseguir, né, se locomover por ali, ir até o supermercado, tentando fazer a limpeza. A boa notícia é que não chove neste momento e que continue assim, né? 8 minutos faltando para o meio-dia. São José, mais de 300 famílias tiveram que deixar as casas. Nesse momento, sem energia elétrica em algumas regiões e sem internet, para piorar a situação. Doações no CAT, do lado da Prefeitura, na beira-mar de São José. Vou direto com a Morgana, é isso? Está me chamando a Morgana ao vivo. A partir de agora, nós vamos trazer aqui a reportagem em todos os cantos. Olha só a situação da Morgana. Ela está onde, Fernando? Palhoça, inclusive cidade que registrou uma das 2 mortes aqui em Santa Catarina por conta da chuva. Morgana, conta tudo pra gente direto de Palhoça. Bom dia para você. Oi, Maria e Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando. Na verdade, um dia bastante difícil hoje. A gente fala aqui do bairro Pacheco, em Palhoça, onde a gente encontra a rua desse jeito, é a rua José Duarte Silva, completamente tomada pela água. A água por aqui já está quase pela cintura. O morador está indo ali pelo cantinho, ele vai andando pela calçada para tentar se esquivar e chegar até em casa. Mas situação bem complicada. A gente está aqui na casa da dona Terezinha, do seu Ademir, que se depararam com essa situação hoje pela manhã. A gente vai pedir licença e entrar aqui para conversar com a dona Terezinha. A gente vai pisando com bastante cuidado nesse momento, porque o chão está bem escorregadio, a água já entrou dentro da bota e também já tomou a casa aqui da dona Terezinha. Aqui tem um degrau. Dona Terezinha, bom dia primeiramente, né? Obrigada por nos atender nessa situação tão complicada. Vem para cá para a gente conversar. Dona Terezinha, acordou de manhã já com a água batendo na porta, foi isso? Isso, me acordei às 6 horas da manhã, a água estava quase entrando dentro de casa. Aqui mora você, o seu esposo e mora também a netinha junto? Isso. E agora, com essa situação aqui, com a casa tomada pela água, como é que tá a netinha? Eu levei ela para casa da minha mãe, que lá tá mais seguro. Daí voltei para casa. Não tem como deixar aqui, né? Ela é pequenininha e não deu muito tempo de levantar as coisas, né? O que vocês conseguiram levantar? Me mostra. Aí eu levantei apenas o sofá, que deu tempo da gente levantar, que a pequena estava em cima do sofá, e a geladeira, que é mais perigoso, assim, que a gente acabou de levantando, foi isso. E as demais coisas a gente não conseguiu erguer. Ó, o resto ficou tudo aqui dentro da água. A gente vai dar um giro aqui, licença pra gente mostrar, dona Terezinha. E tem bastante coisa que ficou, só deu mesmo, Fernando e Maria, olha só, para levantar o sofá e os brinquedos da pequena, o quartinho dela, acabaram ficando tudo aqui da Maria Clara. Família tá em casa nesse momento, esse é o quartinho da Maria Clara e olha só, não deu para salvar quase nada, né, Terezinha? Porque a água entrou bastante rápido, as coisinhas dela acabaram molhando. Isso, foi muito rápido. Daí eu só pensei em tirar ela de casa e as coisas a gente conquista depois. Os bens materiais a gente acaba pensando depois, porque nesse momento a prioridade é a vida mesmo, né? E falando justamente nisso, a gente tem registrado aqui em Palhoça, que decretou situação de emergência no dia de ontem, uma série de alagamentos como esse aqui na casa da dona Terezinha, do bairro Pacheco, outros deslizamentos, e essa chuva também chegou a tirar uma vida aqui na cidade, Maria e Fernando. Olha só que situação triste. A gente tem imagens do local onde um senhor idoso de 70 anos morreu
morreu eletrocutado. O que acontecia? Ele tentava atravessar uma rua que é uma rua no bairro Jardim Eldorado, Rua Machado de Assis, e a correnteza estava forte, a água estava alta e ele tentou se segurar numa cerca elétrica. Foi quando ele tomou um choque e perdeu a vida. Isso aconteceu por volta das 6h30, 7 horas da manhã de hoje. E a gente vai ouvir agora a Joyce, que estava indo trabalhar. Ela trabalha como auxiliar financeira numa loja perto onde esse senhor faleceu. E ela também é bombeira civil e quando ela se deparou com essa situação, então, da morte desse senhor. A gente vai ouvir agora a fala da Joyce. E ao tentar entrar no local, o portão é energizado. Infelizmente aconteceu esse incidente e acabou perdendo a vida, né? Então, desde o momento que eu cheguei, eu tentei ajudar da forma que eu posso, isolei a área, pedi cones emprestados e o cordão, tirei curiosos, população que estavam tudo aqui em volta, até para não se colocarem em risco também. E acionei a equipe da Celesc, que vieram até o local para desenergizar a área. E estou aguardando a polícia científica. Situação muito triste registrada aqui em Palhoça, né? A morte desse idoso, então, hoje pela manhã. Essa entrevista com a Joyce a gente gravou por volta das 9h30 da manhã. Já fazia mais de 3 horas, quase 4 horas, desde o momento em que esse senhor havia perdido a vida ali nessa rua. E o corpo dele ainda estava lá, gente, porque o acesso está muito difícil. No momento que a gente gravou essa entrevista, logo depois, a polícia científica acabou chegando, mas o corpo desse senhor ficou lá entre 3 e 4 horas depois que o acidente aconteceu. O acesso a várias ruas aqui de Palhoça está muito difícil porque a situação é essa. A água tomando o joelho, já invadindo as casas e alagando muitas ruas, outras fica pelo pescoço, não tem como passar. A gente também conversou com um outro morador, o Marcos. Ele estava no Jardim Eldorado, também próximo onde aconteceu o acidente com esse senhor, e ele estava com a família ilhada dentro de um carro. Ele e a esposa bastante preocupados, porque a rua onde a família estava tomada pela água. E a gente vai ouvir agora a fala dele sobre essa situação, olha só. Minha mãe veio para salvar os equipamentos dela do estabelecimento e daí aconteceu que ela ficou ilhada e não conseguiu mais sair. Foi isso que aconteceu. Vocês passaram a noite dentro do carro? Passaram a noite toda. Estão dentro do carro porque ainda conseguiram botar o carro numa rampa que tem no mercado lá para poder escapar da água. Porque a água subiu muito rápido e eles estão ilhados lá desde ontem. Eram 4 adultos, então, e uma criança que acabaram acessando a rua durante a noite. A chuva estava muito forte, subiu tudo muito rápido, eles ficaram ilhados. E a família, sim, apreensivo, né? O Marcos estava lá no final da rua, onde ainda dava para acessar de carro. Conversou com o corpo de bombeiros para que de bote eles tentassem fazer esse resgate, porque a família estava presa, inundada por conta da água e já sem bateria no celular, sem comunicação. Então, a apreensão dessa família estava bastante tensa, estava bastante complicada essa situação. Muita gente ficou desse jeito, né? Ilhada em pontos dentro de carro, dentro de estabelecimentos e também dentro de casas. De ontem de noite até hoje de manhã, o Corpo de Bombeiros chegou a resgatar de barco e de bote mais de 90 pessoas. A gente também conversou com o Corpo de Bombeiros aqui de Palhoça. Nós estamos desde o dia de ontem, já chegamos aí quase a 12 horas de trabalho ininterrupto, porque temos diversas situações de famílias ilhadas. Temos dado prioridade, né? A gente pede até que quem esteja em alguma situação que precise de apoio, ligue para o 93 e explique a situação, que vai ser dado a atenção assim que for possível. Nós estamos dando prioridade primeiramente para aqueles que têm dificuldade de locomoção, idosos, com crianças e com algum tipo de doença que limite ali o movimento. Mas seguimos aí os trabalhos, ainda o nível não baixou muito ainda, a gente tem diversas ruas que chega ali na altura do peito, a água, então é necessário esse apoio com embarcações. Bom, situação muito triste, então, registrada aqui em Palhoça. As aulas estão suspensas, alagamentos, deslizamentos e a morte desse senhor eletrocutado registrado por aqui. A gente continua acompanhando, assim como em outros pontos aqui da Grande Florianópolis, o sinal de celular está bastante difícil. Então, é difícil o acesso aos locais por conta dos alagamentos e também a comunicação por conta desse sinal, viu, Maria e Fernando? Mas a gente, é claro, continua acompanhando e continua, né, trazendo informações para quem está em casa. Inclusive, tem um abrigo montado para essas pessoas que estão com as casas inundadas no Caique, aqui em Palhoça. A gente também vai dar uma passadinha por lá para trazer mais informações.
Obrigada, Morgana. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, né? Você está na rua desde cedo, junto com o nosso cinegrafista, aí acompanhando tudo, né? Na enchente, nas inundações, alagamentos e acompanhando junto, né? De perto com as famílias. A gente sabe o quanto isso, né? Mexe com a gente, com o repórter. Então, parabéns pelo seu trabalho. Oliveira, que está com você também. Agora, Morgana, você também está acompanhando a situação de Santo Amaro da Imperatriz, que a situação está tão crítica quanto Palhoça, né? A gente já falou da interdição na BR-282, ou seja, ninguém entra e ninguém sai de Santo Amaro neste momento, mas e dentro da cidade? Você pode trazer para a gente os detalhes? Pois é, Maria, dentro da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, a situação também é mais complicada ainda, né? Uma das cidades que mais registrou impacto por conta dessas fortes chuvas. A cidade foi a primeira da Grande Florianópolis, inclusive, a decretar a situação de emergência. E a gente falou há pouco agora de resgate de pessoas ilhadas através de botes. Mas em Santo Amaro da Imperatriz, a gente tem imagens de resgate sendo feito via aéreo. O Corpo de Bombeiros registrou o resgate aí de 18 pessoas durante a manhã nesse batalhão de operações aéreas. Era gente que estava em cima do telhado de casa, gente. Imagina a situação. O pessoal da água tão alta, não tinha para onde correr, que teve que ir para cima do telhado da casa para esperar o Corpo de Bombeiros aí buscando o resgate. Às 6 horas da manhã começou, muita gente pedindo socorro, tinha muito adulto, criança de colo, gestante, deficiente físico, todos estão agora salvos, né? Conseguiram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para um local seguro. Na cidade também as aulas estão suspensas, ainda não há uma contagem exata do número de ocorrências, porque há várias ocorrências, muitas acabam acontecendo na mesma rua, ali na mesma localidade, mas o principal problema da cidade, além da inundação, são os deslizamentos perto de residências. Então tem muito morro deslizando na porta da casa das pessoas. A gente também vai ouvir agora a fala do prefeito de Santo Amaro da Imperatriz. Olha só. Nós estamos com diversos problemas em todos os bairros do município, com pontes, com acesso, energia elétrica, internet, e a gente pede para as pessoas, então, né, que estão em área de segurança, que fiquem em casa, não circulem pela cidade. Bom, tá aí então a fala do prefeito, né, pedindo que quem puder que fique em casa, se mantenha segura. A gente sabe que a previsão ainda é que o tempo continue bastante instável, né, e se está em área de risco também, deixa a residência, não transite em meia água, as encostas e, claro, lembrando, né, que em qualquer problema para acionar a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros. Situação bastante complicada aqui na Grande Florianópolis. A gente fez esse giro e tem feito durante toda a semana de hoje, né, indo na casa das pessoas, como a gente está aqui na casa da Dona Terezinha, até aproveitar para agradecer ela, porque ela acabou nos cedendo também a conexão de internet para que a gente pudesse entrar ao vivo. E o mais complicado de tudo isso é ver a dor dessas famílias, né? Bens materiais, muito triste, a casa invadida pela água, mas essas perdas, como a gente registrou a perda desse senhor de 70 anos que acabou falecendo, é muito mais doloroso, né? Então a gente reforça as orientações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das autoridades, de manter cuidado, né? E se quem está mais seguro, que consiga ajudar de alguma forma também para ser solidário nesse momento com doações de lonas, de roupas, de alimentos também para essas famílias que estão desabrigadas e desalojadas pelo Estado. Volto com vocês. Obrigada, Morgana, pelas informações, né? A gente deseja agora resiliência também, né? Nessa recuperação agora para essas famílias aí, com toda essa água na cidade de Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz. As imagens impressionantes dos resgates nos helicópteros, né, Fernando? Impressionante. Graças a Deus, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar essas 18 pessoas que estavam ali ilhadas nas casas onde vivem em Santo Amaro. Voltamos com imagens de Palhoça agora, 12:04. Você está vendo comigo ruas completamente alagadas também na cidade da Grande Florianópolis. Foi aí neste município que uma pessoa perdeu a vida. Um homem morreu eletrocutado nesta manhã, infelizmente. A segunda morte até agora, segundo Defesa Civil, foi registrada em Brusque. Daqui a pouco eu vou para lá, o PC está coletando as informações, apurando todos os dados das ocorrências por lá. Brusque, uma das cidades também bastante afetadas na região do Vale. Bom, infelizmente 2 mortes e outras 2 pessoas desaparecidas. Um dos desaparecidos é da Serra Catarinense. A Cláudia Pleite está chegando agora aqui no SBT com os detalhes de como estão as buscas. Ele foi tentar atravessar uma ponte
e acabou sumindo, Marister. Um homem de 33 anos desapareceu enquanto atravessava. A gente tem até imagens, né, de quando ele tentava fazer a travessia, ó, como vocês veem nas imagens. A Cláudia está chegando então, ele que é morador de São Joaquim e vai trazer todos os detalhes dele, que foi levado pela correnteza, né, Cláudia? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. É isso mesmo. Esse triste caso aconteceu na tarde de ontem no município de São Joaquim, mais especificamente aí na localidade de Luizinho, na ponte que liga o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou seja, o interior de São Joaquim pela localidade de Luizinho ao Rio Grande do Sul. Este homem, ele é identificado aí, o morador, né, de São Joaquim, identificado, conhecido, né, como Tirulipa, o Altair Macedo Fonseca, de 33 anos. Ele foi arrastado pela correnteza aí da ponte do Rio Pelotas quando tentava atravessar então aí essa ponte. A correnteza estava muito forte e, de acordo com familiares, ele tem propriedade aí na localidade do Rio Grande do Sul. E sempre tinha o costume aí de atravessar a ponte mesmo com a forte correnteza. Mas dessa vez acabou sendo levado pelas águas. Olha, a gente conversou com o Corpo de Bombeiros de São Joaquim hoje pela manhã e eles informaram que iniciaram as buscas aí por esse homem hoje pela manhã. São buscas primárias, feitas por terra e também com barco pela água, porque a correnteza está muito forte lá no Rio Pelotas e não tem como fazer mergulho neste momento. Durante a tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros de São Joaquim deve solicitar ao batalhão aqui de Lages 2 mergulhadores para, quando tiver condições aí de fazer o mergulho então no Rio Pelotas, também atuarem nas buscas por este homem. Olha, a família também pede aí ajuda, né? Pede que as pessoas que tenham informações, possam vir a ter informações sobre ele, entrem em contato com os números, que inclusive vão aparecer aí na tela, que é o 49991731914 ou 991739706. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Cláudia, pelas informações direto da Serra Catarinense. 12h07, daqui a pouco eu vou para Tubarão com a Emanuela Justino, está acompanhando a situação. Tubarão sempre em alerta com relação a enchentes. Agora, vamos para a maior cidade do estado, vamos para Joinville. Por lá, moradores continuam sofrendo com essa chuvarada. Na noite desta quarta-feira, a chuva atingiu mais uma vez Joinville e aí prejuízos, alagamentos registrados em Joinville, Marister. O Luiz Felipe está chegando ao vivo aqui com a gente. Já foi criada, inclusive, uma central solidária em Joinville para ajudar o pessoal, os desabrigados. Conta tudo, Luiz. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a audiência de todos. Boa quinta-feira. Exatamente, Maria. Nós estamos aqui na Central Solidária. Vou pedir para o cinegrafista Diogo Kleber mostrar para a gente aqui no Expocentro Edmundo Dobral, que fica anexo aqui ao Centro Eventos Carl Hansen. Essa Central Solidária ficará das 8h30 às 19h30. É importante que você que queira fazer doação pode vir trazer aqui água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, como vocês podem ver aqui nas imagens do Diogo Kleiman. Tem papel higiênico, tem itens de limpeza, também vários voluntários trabalhando. Aqui itens de alimentos também que serão doados para essas pessoas. Todos esses alimentos vão para as pessoas que estão necessitando neste exato momento. É importante ressaltar também que você que queira doar ração para os animaizinhos, que afinal também ficaram desabrigados, você pode também fazer doação aqui na Central Solidária. Vou pedir para o Diogo Kleima mostrar para a gente. Diogo, mostra aquele portão ali, ó. Você que vem de carro, você pode vir de carro e entrar diretamente. Atenção, aqui Luiz. dentro. Oi. Vou te interromper rapidinho, Luiz. Já voltamos a falar com você, com as informações aí de Joinville. Vamos falar também da interdição lá na BR-376, no Paraná, mas agora eu tenho o governador Carlos Moisés falando neste momento na sede da Defesa Civil ao vivo. Vamos ouvir. É isso, senhores. Muito obrigado. Obrigado. No momento em que um governador encerra a entrevista coletiva. Vamos lá. O Kaique está ao vivo. Deixa a imagem de lá, porque o Kaique provavelmente vai conseguir uma palavra dele. Vamos lá, Kaique. Você tem uma palavra do governador Carlos Moisés, ao vivo aqui no SBT, com relação às estruturas que estão sendo montadas aqui. Por favor, lá a assessoria já pode comunicar ao governador. Vamos ver se ele consegue atender o SBT
nesse momento. As outras emissoras também estão lá, os jornalistas de Santa Catarina. Isso, o Kaique negociando com a gente lá. O governador está falando. É porque para Isso, o governador Carlos Moisés. Vamos ver. E a gente gravou, a gente manda conteúdo. Aqui, rapidinho, ele vai falar. Tá ao vivo no SBT, o governador Carlos Moisés vai atender a gente. Pode ir, Kaique, com você. Fernando, me ouve? É com você ao vivo. Muito boa tarde, Fernando. Todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Governador, bom dia. Já conversamos aqui agora durante essa coletiva, mas eu quero que o senhor reforce qual é o cenário neste momento aqui em Santa Catarina. Bom, nós tivemos, bom dia a todos que nos acompanham, um momento de muito alerta, nós tivemos aí precipitação acima da média, muitas regiões até com 6 vezes mais precipitação, chuva, né, do que as ocorrências normais para esse período do ano. Que faz com que as áreas de alagamento, né, e também áreas de movimento de massa, deslizamentos, de encostas, fiquem em evidência a possibilidade de novas ocorrências. O quadro que a gente tem de previsão de chuvas para as próximas horas e os próximos dias é um pouco mais alvissareiro, nos dá um pouco mais de esperança de que a gente possa continuar esse trabalho, porém com um quadro de cenários de precipitação intensa, trovoadas e chuvas diariamente, né, mas não com tanta intensidade quanto nós tivemos agora. Então, como nós já temos um terreno alagado, o estado está nessa condição, o alerta para a população que se pode evitar de se deslocar entre cidades, rodovias. Nós temos rodovias federais interditadas, rodovias estaduais e iminência de movimento de massa, como aconteceu na BR do Paraná, na 376, em que a gente correu também para lá para apoiar, mas que até hoje a gente não pôde solucionar aquela situação por conta do risco, né? Não temos a estabilidade ainda daquela encosta, há um bolsão de água represado lá em cima, onde apresenta risco até de novos deslizamentos. Então, e com relação às equipes, governador, como que está esse trabalho de distribuição do socorro, né? Como que elas estão atuando? No Vale do Rio Tijuca nós temos mais de 40 bombeiros no campo, pessoal da Defesa Civil Municipal, Estadual. Também aqui na Grande Florianópolis, que foi uma outra área bastante afetada, são mais de 100 bombeiros. As forças-tarefas das nossas estruturas de resposta estão sendo deslocadas também para complementar. Apoio aéreo do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal se juntou a nós agora também, nas cidades onde a gente tem dificuldade de acessar por via terrestre, mas a nossa primeira ação agora é socorrer as pessoas, é cuidar das pessoas. Então, tem pessoas em regiões ilhadas, tem gente sobre telhado de casas, são situações que a gente tem que agora dar essa primeira resposta. Estamos decretando situação de emergência em toda a área do território catarinense, para que as estruturas de governo possam trabalhar com condição mais rápida de atendimento a itens humanitários e depois a reconstrução do nosso estado, que é recorrente nesse tipo de evento da natureza. O senhor já adiantou alguma coisa sobre a previsão do tempo? Até não sei se o senhor ou o Davi, como chefe da Defesa Civil, pode dar mais detalhes sobre a previsão do tempo aqui para o estado aí até o final de semana. O modelo modificou. O que nós tivemos nos últimos 6 dias e nos últimos 4 dias, tivemos algumas regiões, como a região de Joinville, com 600 milímetros, aqui na Grande Florianópolis, 400 milímetros, enfim, várias cidades com chuva muito superior, 4, 5, até 5 vezes mais do que é normal por período. A partir de hoje, o modelo modifica e nós vamos ter pancadas, trovadas, chuvas intensas durante o dia, mas não no período todo. Então, segue o alerta, né, para as pessoas, mas a condição de trabalho, acredito que melhora, inclusive para as equipes de busca e de resposta, porque a gente não tem uma trégua na chuva durante algumas horas do dia. Diante desse alerta e de todo o cenário existente aqui no estado, eu peço que o senhor deixe um recado à população pedindo para que, se puderem, evitem sair de casa, porque inclusive uma equipe do governo sofreu um acidente devido às chuvas. Exatamente, nós deslocamos para o sul ontem, né, e aquaplanou o veículo das nossas equipes, inclusive um dos veículos que eu estava também aquaplanou. Então a situação é de alerta, que as pessoas, aqueles que podem, devem evitar pegar a estrada, devem evitar estar se expondo, né, nas cidades onde a gente tem inclusive dificuldade de passar em algumas cidades, exatamente em função de alagamentos, até que isso se normalize. Então, aqueles que podem evitar adiar eventos, é importante nesse período em que o estado de Santa Catarina está vivendo mais uma situação de emergência, uma situação de chuvas intensas com as suas consequências. Muito obrigado, governador. Obrigado, Davi. Fernando, agora direto aqui do CIGERD, da Defesa Civil de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio contigo e a qualquer momento eu volto com mais atualizações. Muito bom, Kaique Goede, muito bom. É assim que se faz. O Kaique foi lá, acompanhou a entrevista coletiva
e depois a entrevista exclusiva aqui para o SBT. 12h15. Vamos lá, mantenha a imagem lá, pode manter lá a imagem que eu tenho algumas informações a destacar dessa entrevista do governador. Vamos lá, primeira delas, situação de emergência em todo o território catarinense, confirmação para você ao vivo. Isso, minha gente, vai favorecer o investimento no resgate, na reconstrução, no atendimento às famílias, futuramente, quem sabe, sacar o fundo de garantia. Isso é extremamente relevante. Decretando situação de emergência para todo o território catarinense, informação que o SBT mostra para você em primeira mão, ao vivo. 40 homens de resgate no Vale do Rio Tijucas. Informação importante que também abrange parte da Grande Florianópolis. Outra questão, neste momento, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros trabalhando para resgatar pessoas que ainda estão ilhadas nas próprias casas, inclusive nos telhados. O governador ainda disse que, de acordo com a análise da Defesa Civil, o tempo deve mudar amanhã. Defesa Civil confirmando, melhorando um pouco mais a condição para Santa Catarina. E, por fim, evitar o deslocamento. O governador trouxe um depoimento pessoal que o carro onde ele estava também aquaplanou, voltando de uma viagem do sul do estado. Atenção, 12h16, vamos retornar a Joinville, onde tem estrutura para a população, Maristé. É isso mesmo, um QG que eles montaram também de doações para ajudar as famílias desabrigadas, né? O pessoal que está passando dificuldades por conta da chuvarada. Luiz, retoma com as informações para a gente. Então é isso, Maria, sem problema. Se precisar chamar de novo, estamos aqui para informação em primeiro lugar. Então nós estamos aqui nessa Central Solidária, que fica aqui anexo ao Centro Eventos Carl Hansen, onde você pode trazer as suas doações de alimentos, de água, de itens de higiene pessoal. Como eu tinha dito também na nossa outra entrada, é importante ressaltar rações para animais, é importante fazer doação também. Você pode vir até aqui, mostra para a gente de novo, Diogo. Você pode vir de carro, entrar e deixar a sua doação aqui neste local. É importante também salientar que os itens do Instituto de Natal que a Prefeitura vende no Natal 2022 serão doados para as pessoas que mais necessitam. De novo, então, 3 abrigos aqui na cidade de Joinville, Morro do Meio, Piraberaba e Bom Retiro. E nesta madrugada, mais uma chuva forte acabou atingindo principalmente esses locais. Quase 500 milímetros de volume de chuva desde o último sábado. Inclusive, o prefeito Adriano Silva acaba de chegar aqui no local. Muita gente está aqui fazendo voluntariado para entregar esses itens de doação para as pessoas que mais estão precisando, que foram afetadas por conta dessas fortes chuvas que atingem Joinville e o norte do estado. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Obrigada, Luiz, pelas informações. É isso, então. Já tem até espaços, né, de doações agora para ajudar essas pessoas aí que estão desabrigadas. Daqui a pouco ele volta ao vivo lá do norte, porque a gente tem um depoimento impressionante de um caminhoneiro que se envolveu no deslizamento ali em Guaratuba, na 376, e ele gravou de dentro da cabine do caminhão, soterrado. Foi resgatado com vida. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que está o resgate por lá, o trabalho de resgate das vítimas e também a situação do trânsito. Já já eu chamo o Luiz novamente. Segura aí, porque agora a gente vai para Tubarão, sul do estado. Por lá, gente, subiu o nível do rio e a cidade está em estado de alerta. Emanuela Justino está ao vivo e vai trazer todas as atualizações. Chove neste momento, Manu? Bom dia! Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Fernando e todo mundo que está acompanhando a gente. Agora está chuviscando, a chuva deu uma trégua, mas o alerta continua, alerta máximo aqui para Tubarão. A gente está aqui ao lado do Rio Tubarão, bairro Morrotes. A gente vê, olha só, o nível está quase 5 metros acima do nível normal. Ali a gente vê a ponte de Morrotes e essa noite realmente foi muito tensa para os moradores, para quem tem estabelecimento aqui perto, ou para quem mora justamente por essa expectativa, né? Será que transborda, não transborda? Várias comunidades aqui com registros de alagamentos e segue o alerta, inclusive, da Defesa Civil. 12 unidades básicas de saúde precisaram ser fechadas por conta de não ter acesso por conta do alagamento. Também as aulas foram suspensas hoje pela manhã, o mesmo segue à tarde, né? Já que também segue essa expectativa de será que chove, não chove. Então, tudo segue com monitoramento. E outra informação também é que aproximadamente 80 presos aqui do presídio regional de Tubarão, presos homens, foram encaminhados para o presídio de Criciúma por conta do risco também de alagamento na unidade prisional aqui da cidade.
Segundo a Defesa Civil e Prefeitura, tem registros de moradores desalojados, então estão em casas de parentes e amigos. Não tem um número oficial ainda, porque, claro, está sendo contabilizado, mas muita gente teve que sair de casa também para prevenir que algo pior acontecesse, né? E a gente vai seguir acompanhando aqui em Tubarão. Também, uma outra informação bem importante, a gente está aqui ao lado da ponte de Morrotes, que hoje pela manhã, nas últimas horas, tinha a informação de que essa ponte estaria interditada. E estaria interditada também por conta de problemas na estrutura, que estaria rachando. Como a gente vê ali, o trânsito está normal aqui no momento, né? Claro que tudo segue em alerta por conta da chuva, mas teve essa informação que acabou sendo desmentida e a gente vai seguir acompanhando a situação aqui em Tubarão e também em outras cidades aqui da região sul. Volto com vocês no estúdio. Manu, isso em Tubarão, né? Tudo isso que você falou até agora. Agora, tem outras cidades também aí da região sul que também foram afetadas pela chuva forte, né? Exatamente, Maria Esther. Em Criciúma, até a gente conversou com o Fred, que é o coordenador da Defesa Civil, seguem os monitoramentos. O ponto mais crítico é o Rio Sangão, principalmente ali na área do Pontilhão. Quem vai passar por ali, toma cuidado, espera um pouquinho, porque realmente está alagado e tem riscos ali de buracos, enfim. Então, ali é a região mais crítica e também segue o acompanhamento nos bairros que já têm históricos de enchente também. Em Nova Veneza, por exemplo, teve no centro da cidade uma árvore caiu sobre alguns veículos enquanto chovia, isso ontem à noite, durante a chuva forte. Em Cocal do Sul, uma ponte desmoronou na linha espanhola. Não tem registros de feridos, né? Foi só ali os transtornos mesmo, mas claro que também segue o alerta. E aí a comunidade precisa achar rotas alternativas. Em Laguna, as aulas da rede municipal foram suspensas nessa quinta-feira. A previsão, então, é que amanhã, dependendo do tempo, já volte ao normal. Mas hoje não tem aula na rede municipal. E algumas unidades básicas de saúde também precisaram ser fechadas por conta da dificuldade de ter acesso. Em Uruçanga, teve um registro de acidente, um ciclista foi atropelado e acabou morrendo. A informação é que um carro aquaplanou e acabou atropelando esse homem de 56 anos, que infelizmente foi a óbito. Em relação à Forquilinha, tem registro também de famílias desabrigadas, né? A Defesa Civil está monitorando, orientando principalmente pessoas idosas e crianças que têm a dificuldade de se locomover nos bairros que tem já também um histórico, locais mais baixos, que nas chuvas, por exemplo, de maio também já sofreram bastante. A Defesa Civil de toda a região, na verdade, agora está com esse monitoramento. Não tem um número ainda oficial, por conta de eles estarem nesse momento trabalhando, mas segue o acompanhamento e o alerta também. Eles pedem para o pessoal realmente só se deslocar se precisar, porque a situação é de alerta máximo aqui na região sul. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Agora vê se sai um pouco dessa chuva aí também. Vai se abrigar, né? Você e o nosso cinegrafista aí do sul do estado, porque a situação por lá tá complicada também, tá crítica, Fernando. Então, mais uma morte. Morreu atropelado esse ciclista em Uruçanga, infelizmente. 12h23. Por causa dessa chuvarada toda, várias cidades aqui do estado estão trazendo alertas com relação à falta de energia, à falta de água. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar para você essa situação. É isso mesmo. Vamos ao vivo, então, com o Felipe Bastos. Ele vai atualizar a questão do abastecimento de água em algumas cidades, abastecimento que está afetado, inclusive aqui na capital. Felipe, felizmente não chove, né, na região oeste, aí, diferente das outras regiões aqui do estado. Conta pra gente, então, como é que está afetado, né, o abastecimento de água aqui em Santa Catarina. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Em relação ao abastecimento de água em várias cidades da região da Grande Florianópolis, nesta quinta-feira, a força da água do rio Imaruí, entre São José e Palhoça, deslocou uma adutora de água tratada. Equipes da Casan estão trabalhando desde as primeiras horas da manhã para tentar amenizar toda essa situação. Por isso, o abastecimento de água está bem comprometido em algumas cidades da Grande Florianópolis, como é o caso de Palhoça, São José, Biguaçu e também a capital do estado. O diretor da Casan, ele gravou um vídeo para a gente trazendo mais detalhes sobre toda essa operação que está sendo realizada pela Casan. Vamos ver. O volume do rio Imaruí subiu muito, né? Mais do que o esperado, né? E a adutora ela passa em cima de pilares e um desses pilares foram com a força da água e a força do material também que vinha grosseiro,
empurrou e chegou a deslocar a adutora no ponto no Rio Maruim, na divisa de São José com Palhoça. A Casan já de imediato, né, durante a madrugada, já mandou a equipe para o local, onde ela executou em primeira mão o fechamento do registro, né, para poder isolar aquele trecho ali, porque ali naquele ponto são interligadas, são duas adutoras. Então a outra adutora está abastecendo já a parte do município de São José, Biguaçu e Florianópolis. Nós estamos com um pouco de dificuldade de normalizar a parte de Palhoça, em virtude ainda do volume de água que está muito alto na cabeceira do rio. Então estamos aguardando abaixar esse volume para poder fazer o isolamento e botar também em carga adutora. A parte de São José, Biguaçu e Florianópolis, o sistema já está voltando gradativamente ao normal. Deve recuperar hoje durante a noite e amanhã durante a madrugada. A parte de Palhoça, assim que baixar o nível do rio, a gente faz o fechamento também e começa também o início da recuperação. O próprio diretor da Casan, ele também informou para a gente que também há problemas de captação de água que prejudicam os municípios de Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Angelina e também Antônio Carlos. Vamos ver o que ele falou. Tem outros municípios que a Casan também está tendo dificuldade, mas é que são problemas pontuais. São municípios de Águas Mornas, Angelina, Antônio Carlos e Santo Amaro, uma parte do bairro de Caldas de Imperatriz e uma parte do centro. São sistemas próprios, né? Estações próprias, pequenos mananciais, que não estão conseguindo acessar as captações para fazer a manutenção e limpeza dos crivos, que faz a retenção de material grosseiro. Assim que esse volume do rio baixar, as equipes da Casan vão ao local, fazem a limpeza e começam a ativar o sistema novamente. Importante nesse momento das fortes chuvas que a Casan pede aos seus clientes que utilizem a água de forma racional, somente para a necessidade básica, né? Para que todo mundo receba a água no curto menor prazo de tempo e volte a reabastecer os clientes normalmente. Na região norte do estado, no município de Araquari, desde o início da semana, há prejuízos no abastecimento dos bairros Itinga e Porto Grande. Em Doutor Pedrinho, uma das captações teve diversos danos no bombeamento pela enxurrada e a companhia também trabalha com o auxílio de um caminhão-pipa para água bruta, abastecendo a estação de tratamento. Já em Benedito Novo, o fornecimento de água ficou prejudicado na terça e na quarta-feira, mas a partir de agora já está recuperado. Lembrando que essas informações foram atualizadas agora há pouco pela Casan. Quando tivermos novidades, nós trazemos aqui pelo nosso telespectador. Voltamos ao estúdio. Combinado, Felipe. Qualquer novidade, então, você nos aciona. É isso, tem que esperar baixar o nível dos rios para poder, então, ser feita alguma coisa, né, Fernando? Abastecimento de água aqui em Santa Catarina. Vamos falar de outro serviço bastante importante para o estudante, para o trabalhador, para o morador, o transporte coletivo. Grande Florianópolis. A Gi Pacheco está me chamando direto da redação do SCC10 com informações importantes para quem está na região metropolitana da capital. Transporte coletivo, funciona ou não funciona hoje, hein, Gi? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Aqui em Florianópolis, as linhas que sobem morros chegaram a ficar totalmente interrompidas durante a manhã, né, Fernando? E aí, agora há pouco, a prefeitura nos informou que essas linhas voltaram a operar, mas com ajustes e com os trajetos todos em monitoramento para que volte ao normal aos poucos, né? Então, em Florianópolis, a situação está se normalizando. Como a SC 405 está interditada, linhas que passam por esse trajeto também estão prejudicados. E aí, Fernando, a Jotur, que opera em Palhoça, São José e arredores, está com a operação de ônibus suspensa. Isso porque a maioria das ruas e bairros que as linhas passam está alagada. Inclusive, a empresa nos informou que alguns funcionários precisaram dormir em carros no estacionamento da empresa porque eles não conseguiram voltar para casa. Mas, segundo a empresa, conforme o nível da água começar a baixar, o serviço pode voltar também gradativamente, não voltar tudo de uma vez, né? Para normalizar aos poucos. Vale alertar também que quem quer pedir o serviço de motorista por aplicativo precisa ficar atento, porque está defasado esse serviço. Nós conversamos hoje cedo com uma funcionária que queria chegar ao trabalho e tentou chegar ao trabalho com esse aplicativo e enfrentou uma grande dificuldade para encontrar motoristas, também em relação aos preços e sem contar os próprios alagamentos, né? Que se o ônibus não passa, claro que o carro também não vai conseguir passar, né? A gente segue acompanhando no SCC10 para manter os nossos leitores
atualizados e qualquer informação eu também volto a trazer aqui no Jornal do Meio-Dia. Acesse scc10.com.br e eu volto com você aí no estúdio, Fernando. Muito obrigado, Gi. Inclusive, a Gi tem um outro assunto, que é a situação das escolas. A equipe da redação do SCC10 fez um monitoramento do que está funcionando, o que não está funcionando, rede municipal, rede estadual. Eu te chamo em instantes. Segura aí, porque agora, informação que chega para a gente, uma ponte não resistiu à força da água e foi levada. Olha só, Guarda do Cubatão, Grande Florianópolis. Imagens do drone do SCC Meio-Dia vai mostrando para você. Olha a situação em Palhoça, a ponte da Guarda do Cubatão foi-se embora. A força da água era tão grande que a ponte não resistiu e foi levada. O Kaique Goede acompanha pra gente. O único jeito de mostrar o local onde ficava a ponte de arame sobre o rio Cubatão foi com o uso de drone. Imagens aéreas, portanto, porque aqui onde eu estou, a situação de momento é essa. Tudo completamente alagado. Mais uma vez, eu não consegui chegar até o local, como aconteceu no Morro dos Cavalos, porque a água não possibilitou. Inclusive, uma viatura da Celesc, ela foi até um pedaço, uma caminhonete 4x4, não sentiu segurança durante o percurso e acabou voltando. No entanto, um casal de moto atravessou, seguiu adiante por dentro da água, né? Mesmo a orientação não sendo atravessar grandes porções como esta aqui, sem saber o que há embaixo e também tendo em vista a força da água, o casal seguiu de moto por aqui. Uma família também decidiu se arriscar, foi com água quase até a cintura, porque tem gados aqui, tem um pasto nessa região, logo depois da curva, e foram até lá. Então está muito complicada a situação em Palhoça. As imagens, elas impressionam. Eu fui até mais adiante a pé e a força da água, ela é muito grande. A ponte de arame, ela acabou sendo levada com a enxurrada e agora restam apenas destroços do que um dia foi uma ponte. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kaique, pelas informações. Agora a gente vai voltar para o norte do estado para falar da situação de outras cidades da região, além de Joinville, que estão passando transtornos aí por conta da chuva. O Luiz está com a gente novamente aqui e vai contar tudo da situação neste momento aí na cidade. Luiz, é contigo. É isso mesmo, Maria. Outras cidades, além aqui de Joinville, foram afetadas por essas fortes chuvas que atingem aqui o norte do estado. A cidade de Xereder, por exemplo, já foi registrado quase 600 milímetros de volumes de chuva desde o último sábado. As ruas Maria Gécia Xereder e também a rua Rio de Janeiro são pontos onde tiveram deslizamentos ali na cidade, que fica a cerca de 50 quilômetros aqui de Joinville. Houve também uma ponte chamada Ponte da Trindade, que liga Jaraguá do Sul a Xereder, que também desabou na tarde de ontem. E após uma reunião, a prefeitura da cidade decidiu suspender as aulas tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio por conta dessas fortes chuvas. Uma outra situação de uma outra cidade aqui próxima a Joinville também, inclusive que faz divisa ali com Guaratuba, local do acidente da BR-376, é a cidade de Guaruva. A Defesa Civil informou que há um grande risco, um alerta urgente de desabamento e de desmoronamento a qualquer momento ali de Guaruva por conta dessas fortes chuvas. Lógico que com o tempo firmando, a chuva indo embora, há a possibilidade que isso não aconteça mais, mas fica o alerta ali para a cidade de Garuva. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Obrigada, Luiz, pelas informações. Muita chuva. Felizmente, a gente vê que o tempo deu uma trégua, né? A chuva parou um pouquinho na região norte. A gente precisa que essa trégua seja ainda maior, ainda com previsão de chuva para hoje. E olha, a Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência e suspendeu as aulas nessa quinta-feira. Até o momento, 1.000 pessoas estão desalojadas aqui na capital. Teve família que perdeu tudo, teve SC interditada. Você vai ver na reportagem. Só na última noite choveu cerca de 142 milímetros na capital. O estacionamento do Centro de Tecnologia da UFSC, no bairro Trindade, ficou debaixo d'água. No norte da ilha de Santa Catarina, houve o rompimento do Rio do Brás. Foi possível ver as plantas do rio à beira da praia. Já no sul da ilha, a Servidão Beira Rio, no bairro Rio Tavares, foi a mais afetada. A SC 405 ficou interditada na altura do Trevo da Seta. Teve gente que se arriscou em passar de carro
e outros ignoraram a quantidade de água e atravessaram a pé o rio que se formou. E tu não tem medo de se arriscar ali naquela água? Rapaz, o jeito, tem que vender os alumínio, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para sobreviver, né? Mas é assim mesmo. Acho que vale a pena se arriscar nessa água? Vale. Para poder comprar o pão de cada dia tem que se arriscar, né? Parte desse barranco no cemitério do bairro Itacorubi desmoronou. Essa rua, no bairro Monte Verde, passou por momentos de terror na noite dessa quarta-feira. Só trabalho, muita lama, muita sujeira, muita lama. Olha, não desejo isso aí para ninguém. Isso não é a primeira vez, são muitas vezes. Nessas imagens, é possível ver o momento exato em que a enxurrada invadiu esse apartamento. A gente está chegando aqui no apartamento que foi atingido. Antes disso, a gente consegue perceber aqui que tem colchões, travesseiros, alguns móveis que eram do apartamento. Aqui, o casal, o Thiago e a Chayane. Thiago, como foi que aconteceu? Como que a água invadiu? Como que tu percebeu o que estava acontecendo? Então, bom dia, né? Se é que pode dizer um bom dia. Na verdade, eu tava fazendo comida, era na volta de umas 6 horas da tarde. E do nada começou a jogar água pelo banheiro. Quando eu vi do nada, no quarto desceu aquela enxurrada. Foi do nada, eu em desespero, eu só desliguei o fogo e saí de dentro de casa. Foi isso que aconteceu. Tá todo mundo bem, fisicamente? Fisicamente sim, graças a Deus só tava eu aí dentro, minha esposa tava trabalhando, a filha dela também com a bebê tava na casa da avó, então graças a Deus tá todo mundo bem. Como explicar essa água toda aqui na rua Congonhas, no bairro Monte Verde? Bom, na verdade o Monte Verde já mora há anos, né? Já vem em decorrência das enchentes, né? Nós temos a cachoeira que desemboca lá em cima e junto com o mar, com a maré cheia e lua cheia, o rio começa a elevar. E acabou elevando, atravessa os muros, atravessa quem mora nos apartamentos na parte de baixo, na rua do meio e na outra, a maioria perde tudo, como aconteceu aqui no nosso bloco, né? Graças a Deus a gente mora em cima, mas tem nossos vizinhos que moram embaixo ali, perde tudo. Isso já vem uma consequência faz um bom tempo, já há alguns anos. E agora o vizinho ajudar o vizinho agora, né? É isso que a gente pode fazer, né? Lutar, rezar para não vir mais chuva, dar calmaria. Que eu sei que não foi só aqui que aconteceu, né? Foi em várias partes de Florianópolis aí. E que Deus nos ajude, né? A gente vai mostrar como ficou, pedir para o Alexandre Cruz tomar muito cuidado. Eu peço licença para entrar aqui, mas para mostrar o estrago que a água fez. Alexandre, muita lama, gente. Muita lama, Alexandre. Mostra aqui. O apartamento, o lar ficou tomado de barro. Os móveis estão aqui todos revirados. A família salvou o que conseguiu. Aqui, por exemplo, é o guarda-roupa que nem dá para abrir porque ele tem muita lama. Mas aqui, por exemplo, ainda sobrou um travesseiro. O que tinha de roupa aqui dentro, a família conseguiu tirar a tempo. Foi o que sobrou do que era um guarda-roupa. Completamente destruído também. Tá perigoso aqui, viu? Tá perigoso. Quero que mostre aqui, Alexandre Cruz, o local de onde a água invadiu. Foi aqui nesse quarto que fica no fundo do apartamento. Tá tomado de lama. E olha só a situação. Gente, foi momento terrível aqui para essa família. A água entrou por aquela janela. Foi essa janela aí que apareceu nas imagens com a água vertendo praticamente uma cachoeira. E deixou assim, o apartamento completamente destruído. Em meio à lama e entulhos, o que restou foi a fé para recomeçar. Verdade, tentar recomeçar aí eu preciso, né? Tem filhos, né? Crianças. Você trabalha com o quê? Sou cabeleireira. É autônoma? Sou. Então agora é contar com a ajuda das pessoas para poder voltar a ter o lar limpinho, novinho novamente, né? É verdade. Não é fácil, não. Nossos sentimentos a essa família. Agora a gente vai falar de educação, da sua educação. Nós temos uma boa notícia para você que sonha em fazer uma graduação e se realizar profissionalmente. A Uniaselv tem tudo o que você precisa para chegar lá.
Sabia que pessoas com ensino superior têm o dobro de chances de conseguir um emprego? E na Uniaselv você tem um ensino nota máxima no MEC para se preparar ainda melhor para o mercado. A Uniaselv é o maior EAD do Brasil, com mais de 400 mil alunos e mais de 160 cursos que você faz aí com seus estudos, gente, com um tutor exclusivo por turma, encontros semanais, tem um modo virtual ou presencial no polo e não é só isso, você estuda do seu jeito, onde e quando quiser. O aplicativo exclusivo Uniaselv Léo App, ele traz flexibilidade para os seus estudos e ainda tem a navegação totalmente gratuita. Então aproveite e comece agora a construir a sua carreira junto com a Uniaselv. O EAD de quem quer chegar lá. Faça sua inscrição, uniaselv.com.br. Graduação Uniaselv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Agora a gente vai com a previsão do tempo. Vamos lá. Vamos lá então, gente. A quinta-feira, como a gente já mostrou aqui para vocês, continua com chuva persistente aqui em todo o litoral, também na região do Vale do Itajaí e áreas próximas. O risco para essas áreas continua muito alto para ocorrências relacionadas a alagamentos, deslizamentos e inundações. Agora tem uma boa notícia. Segundo a Defesa Civil, que nas próximas horas a chuva ela segue diminuindo a intensidade aqui para o nosso litoral. Então a gente vai ver sim alguns momentos em que a chuva para, ela pode voltar, mas mais fraca do que nos últimos dias. Por outro lado, tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde aqui, para a região oeste, justamente pelas altas temperaturas. São aqueles temporais de verão, né? Máxima de 30 na região oeste, 27 no meio oeste. Na região serrana, máxima de 23, Planalto Norte, 25 de máxima. E aqui para o nosso litoral, justamente pela cobertura maior de nuvens, maior nebulosidade, hoje não vai passar de 25, 26 graus nessa quinta-feira. Agora amanhã, sexta-feira, tem previsão de mais pancadas de chuva em todo o nosso estado. E para amanhã, gente, ainda continua esse risco muito alto para as ocorrências por causa do solo encharcado. Como eu disse para vocês, amanhã a gente pode ter um solzinho aparecendo, né? Já desde o começo da semana eu estava falando, a partir de sexta o tempo deve firmar. Ainda tem previsão de chuva, mas ainda assim a chuva vai dar uma trégua. A gente vai ter esses momentos de sol em todo o nosso estado. E as temperaturas, vamos conferir aqui, Maravilha na região oeste, 30 de máxima, Rio do Sul também 30 e Sara, olha só, no sul do estado já com essa maior presença do sol, chega a 29 amanhã, Itaiópolis também, é o mesmo caso de Videira, Jaraguá do Sul no norte do estado, máxima de 28, Alfredo Wagner 27 e aqui na Grande Florianópolis, a cidade de Biguaçu, máxima de 26 nesta sexta-feira. Vamos fechar a previsão então com imagens de Floripa? Neste momento não chove, temos aqui no cantinho, um pouquinho do sol querendo aparecer, que bom, Continue assim aqui na capital. Previsão do tempo para vocês nessa quinta-feira. De volta com a cobertura da chuva, daqui a pouco tem Prisco e a política. Em Camboriú, no litoral norte, os córregos e o rio Camboriú transbordaram, provocando alagamentos. A Cris Pinheiro está ao vivo e vai atualizar para a gente a situação do litoral norte. Cris, bom dia para você. Bom dia, Maria. Isso mesmo, o volume de água ontem à noite foi muito grande e, de acordo com a Defesa Civil, muitas ruas de 2 bairros, viu? Santa Regina e Jardim Europa estão alagadas, como você pode ver aí nas imagens. Hoje pela manhã a gente esteve lá, a água não chega a entrar nas casas, mas os moradores já passam alguma dificuldade para sair e se locomover até o trabalho. 2 abrigos foram abertos na cidade, quem necessitar pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199. A gente conversou hoje pela manhã com o presidente, o secretário, aliás, da Defesa Civil de Camboriú. Não sei se a gente consegue colocar a sonora, aí a gente pode ouvir o que ele falou pra gente. Certo, nós viemos já de aproximadamente 5 dias de chuva, mais de 200 e poucos milímetros de chuva na nossa região, e nessa noite de quarta-feira choveu bastante no interior. Então o que aconteceu? Nós recebemos muita água vindo do interior, são vários rios que estão desembocando aqui no rio Camboriú, no loteamento Jardim Europa. A partir das 4h50, 4h30 da manhã começou a subir a água
nas ruas, nas calçadas. Nesse momento não temos nenhum desalojado, desabrigado, a água não chegou em nenhuma residência, mas ela está aumentando, né? As chuvas já diminuíram no interior, já diminuíram aqui na cidade, a partir hoje do meio-dia também já diminui, porém a maré está alta até 1h da tarde, o que dificulta a fluidez dessas águas. Olha, Maria, agora saindo de Camboriú, a gente vai até Tijucas. Em Tijucas, ontem ainda eu conversava com o presidente da SAMAI no início da noite e ele me falou que apenas 3 bairros estavam desabastecidos com a água. Mas com a enxurrada desta noite, muita chuva, um volume de chuva muito grande no setor ali do ponto de captação, toda a cidade está comprometida, já são 18 mil unidades consumidoras de água em Tijucas que estão com o abastecimento comprometido. As equipes continuam, no serviço, no trabalho, uma bomba foi perdida, um ponto de captação lá foi deteriorado e as equipes continuam trabalhando para restabelecer o abastecimento de água em Tijucas. E antes de encerrar, só uma informação aqui de Itajaí Navegantes. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros de Itajaí Navegantes fazem busca aqui no Mole da Barra por um bombeiro, Cabo Teodoro, que acabou desaparecendo durante o atendimento de uma ocorrência hoje pela manhã. Ele foi retirar um corpo que estava boiando aqui próximo a Navegantes. A embarcação, por conta da correnteza, virou, ele acabou caindo e desapareceu. E nesse momento o Corpo de Bombeiros está fazendo as buscas. Volto com vocês no estúdio. Informação extremamente importante que a Cris Pinheiro conta pra gente agora. Um bombeiro desaparecido. Vamos voltar nesse assunto rapidinho, Cris. É um bombeiro desaparecido que tentava resgatar um corpo. Então são 2 pessoas desaparecidas. É isso mesmo, Cris? É isso mesmo, Fernando. Eu não tenho informações sobre o corpo, mas na embarcação havia um salva-vidas, o Corpo de Bombeiros e um pescador. E a hora que eles conseguiram retirar esse corpo da água, mas a hora que eles estavam retornando, houve uma correnteza muito grande, de acordo com os bombeiros. A embarcação virou, o salva-vidas foi salvou o pescador, mas o bombeiro, Cabo Teodoro, infelizmente acabou desaparecendo. E nesse momento, ali no Mole, aqui na região de Navegantes, Itajaí, aqui no Rio Itajaí-Açu, eles estão fazendo a busca por esse bombeiro. Assim que eu tiver mais informações, eu repasso para vocês com certeza. Muito obrigada, Cris Pinheiro, direto ali da região do Vale do Itajaí, no litoral norte, trazendo as informações sobre a chuva. Bombeiro desaparecido e uma segunda pessoa ali na região onde está a Cris Pinheiro acompanhando pra gente. Situação complicada também na Avenida das Torres, São José, Grande Florianópolis. Deslizamentos de terra por lá. O Thiago Pires conta pra gente. Bom, estamos aqui em São José, próximo ao Jardim Zanelato, onde nesta noite aconteceu um deslizamento aqui nesta região. Vocês estão vendo que ainda existem moradores lá em cima. Vocês estão vendo a máquina aqui, as máquinas da prefeitura trabalhando para poder desobstruir aqui a Avenida das Torres. Nós estamos bem aqui, próximo ao final da Avenida das Torres, como disse, bem próximo ao Jardim Zanelato. Aqui comigo está o diretor de obras aqui de São José, o Israel. Nessa noite, então, aconteceu alguma vítima nesse momento? Bom dia, né, a todos, boa tarde a todos os municípios de São José, né? Estamos aqui na Avenida das Torres, então aqui, por enquanto, não houve vítima, né? Lá pelas 4, 5 horas da manhã, o pessoal acionário aí, os órgãos da prefeitura. Nós estamos aqui com todo o nosso maquinário para desobstruir as vias. E isso aqui é uma ação que já tem entre a empresa JA e essas famílias que moram aqui, já vem se arrastando, né? E esse pedaço aqui, justamente aqui é o mais perigoso, né? As famílias que ainda estão no local, insistem em ficar? As famílias ainda têm. A gente estou aguardando aqui a Defesa Civil, a SUSP, o pessoal que é assistência social, que vão conversar com eles para tirar eles da casa. Infelizmente, essas casas aqui elas têm que ser demolidas, porque as pessoas ficarem ali, elas correm risco de vida. Está muito perigoso, como você pode ver ali. Bom, o deslizamento aconteceu nesta madrugada, conforme o diretor de obras está comunicando, mas vocês estão vendo, ali tem uma moradora que está lavando roupa, normal, como se nada tivesse acontecendo, e está bem próximo ali onde caiu, né? Se a chuva persistir, o perigo de um desmoronamento. Nesse momento, o vice-prefeito, Michel, chegou por aqui, está acompanhando toda essa questão da desobstrução da via.
Mas, vice-prefeito, nós temos cerca de 200 edificações e nessa situação, como é que a prefeitura está agindo diante disso? Até porque parece que estão por liminar, é isso? Bom, a questão da liminar é uma questão bem anterior a isso e, enfim, nem vem o caso a gente discutir isso agora. Se as pessoas, por algum motivo, insistirem em ficar, nós vamos ter que retirar as pessoas até para resguardar a vida dessas famílias, dessas pessoas, dessas crianças, né? Como é o caso que pode ver aqui, essas casas, principalmente essas 4 casas aqui, visivelmente, não precisa nem ser um especialista para saber que elas estão com iminente risco de vir a qualquer momento, inclusive a desmoronar. Estamos esperando a Celeste chegar para fazer o desligamento da rede. A nossa Defesa Civil e a Assistência Social estão chegando no local também. Estamos conversando lá com as famílias, com o nosso pessoal da área verde, para que elas saiam o quanto antes das casas, para eles poderem garantir que, se por acaso vier a desmoronar alguma coisa, não coloque em risco a vida de ninguém. Avenida das Torres, situação de São José neste momento. Olha, o rompimento do Rio do Brás está repercutindo na região de Canasvieiras. Está vendo comigo? As máquinas já estão trabalhando no local para tentar reverter esta situação. Rio do Brás, Canasvieiras, região norte de Florianópolis. O que você vê agora é a praia de Canasvieiras. O Rio do Brás, vocês conhecem, foi assunto aqui no meio-dia há 2 semanas, completamente poluído e que teve o acesso com o mar bloqueado pela prefeitura anos atrás, justamente para que a água do mar não fosse contaminada pelo Rio do Brás. Detalhe, nesta madrugada, por conta da chuva, o rio transbordou e invadiu a praia. Equipes da prefeitura estão no local para tentar reverter a situação. Como você vê nas imagens, a máquina trabalhando. A ideia é fechar novamente a ligação do rio com o mar. Marista. Agora a gente vai voltar ao SCC10, o nosso portal da notícia aqui em Santa Catarina, para trazer informações sobre as aulas suspensas. A Gi Pacheco está chegando aqui com todos os detalhes. É contigo, Gi. Oi, Maria, não tinha te dado oi ainda. A Secretaria de Estado da Educação informou de manhãzinha que as aulas na rede pública estadual daqui da Grande Florianópolis estão suspensas por hoje, viu? Em São Pedro de Alcântara e na capital, as aulas da rede municipal também estão suspensas. E aí, Maria, aproveitando, mudando de área de educação, digamos, na Universidade Federal de Santa Catarina, a reitoria também optou por suspender as aulas e aí em Florianópolis está cancelado pelo dia inteiro e nos outros campi as unidades precisam decidir conforme a situação de cada uma, né, Maria? E aí, aproveitando também, tem atualizações sobre a situação das rodovias no SCC10. No Morro dos Cavalos, na BR-101 em Palhoça, segue tudo interditado e a gente está acompanhando tudo em tempo real para trazer as informações mais completas no SCC10. Então, para saber mais informações tanto sobre a educação aqui na Grande Florianópolis e em todo o estado e nas interdições das rodovias por causa das chuvas, é só acessar scc10.com.br. Eu volto com você aí no estúdio. Recado dado, Gi. Muito obrigada, viu, pelas atualizações. Fernando. Você viu, SCC10 acompanhando as interdições de rodovias neste momento. Atualizando pra gente, Morro dos Cavalos, Palhoça, não passa ninguém. Não adianta botar o carro na rua, você que está vindo do sul para Grande Florianópolis, sentido norte, e sentido contrário da mesma forma. Morro dos Cavalos, fechado. BR-282, Águas Mornas e Rancho Queimado. Santo Amaro da Imperatriz, também com os acessos bloqueados neste momento. Para quem vem pela Serra e para quem segue de Florianópolis no sentido Serra. 280 em Corupá, Serra de Corupá, outra interdição. E a polícia atualizando a todo momento esses bloqueios em rodovias estaduais e federais aqui em Santa Catarina. Deixa eu falar agora sobre o Paraná, porque interessa muito o nosso estado, até porque a gente está falando de uma continuidade da BR-101 para quem segue no sentido Paraná, São Paulo e por aí vai, norte do país. A BR-376 continua interditada por conta do deslizamento de terra. E o Felipe está chegando comigo aqui, grande Luiz Felipe, direto do norte do estado, com os detalhes do trabalho de resgate. O Corpo de Bombeiros falava ao SBT, acreditava em pelo menos 30 pessoas a serem resgatadas. O Luiz tem um vídeo
impressionante de um caminhoneiro que foi soterrado e gravou o vídeo de dentro da cabine do caminhão. Vamos para lá? Vamos saber como é que estão os trabalhos? Tem previsão de liberação? Outras pessoas resgatadas? Conta tudo pra gente, Luiz. É isso mesmo, Fernando. Continuamos aqui então atualizando a situação desse grave acidente que ocorreu ali na BR-376, na cidade de Guaratuba. E um vídeo que acabou circulando nas redes sociais ontem de José Altair Biscaia, de 43 anos, morador de Araucária, região metropolitana de Curitiba, que estava entre os escombros. E nós vamos mostrar os vídeos para vocês agora. Confira. Aí, como é que ficou o caminhão aqui, ó. Tô vivo, graças a Deus. Tô aqui vivo, mas estou no meio da terra. Só num cantinho que sobrou do caminhão aqui, ó. Tudo cheio de corte, mas estou vivo, graças a Deus. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Então, só descobri o porquê agora. Se vivo é por Deus, se morro é por Deus. Tô dolorido, tá ruim para respirar, acho que tô com a cabeça cortada, mas tô vivo, graças a Deus. Daqui a pouco tô em casa. O senhor José Altair Biscaia, de 43 anos, foi atendido aqui na cidade de Joinville, em São José, e foi liberado em seguida. Um segundo carro já foi retirado desse desastre que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu na BR-376. E agora há pouco, informações preliminares, já foi encontrado um terceiro corpo nessa tragédia ali em Guaratuba. O governador Ratinho Júnior, ali do Paraná, estava visitando essa tragédia que aconteceu ali naquela localidade. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Muito obrigado, Luiz, pela informação, direto do norte do estado. Você viu? Ele gravou o vídeo de dentro da cabine soterrada. Foi resgatado com vida, por sorte. Vamos falar agora do abastecimento de energia elétrica. Você já viu ônibus, você já viu abastecimento de água e agora você vai ver como é que está a energia elétrica em Santa Catarina. Acaba de atualizar para mim o número aqui. Neste exato momento, atualizou para mim aqui 40 mil unidades, pelo menos, estão sem energia elétrica por causa do mau tempo aqui no nosso estado. Quem está com esta apuração é o nosso Felipe Bastos, que está chegando comigo com todos os detalhes. Foi apurar, junto com a Celesc e as prefeituras, o que está sendo feito para restabelecer a energia nestas regiões. 40 mil, pelo menos, sem energia. Bastos, com você. Olha, Fernando, situação atualizada agora há pouco, inclusive pela própria Celesc, em mais de 40 mil unidades consumidoras sem luz em toda a região, em todo o estado de Santa Catarina. A região da Grande Florianópolis é a que demanda mais atenção, com pelo menos 840 ocorrências. 26 equipes de atendimento leve e 11 equipes com caminhões atendem as ocorrências na região. A principal dificuldade dos profissionais é o acesso aos locais por causa das cheias dos rios, córregos e também deslizamentos de terra. Outras situações pelas regiões do estado também, como no norte do estado, a falta de acesso por causa dos deslizamentos de terra ocorridos em alguns locais prejudica o atendimento das equipes que estão em campo. Na região Núcleo Leste, 15 equipes atuam desde sábado no atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas. Os profissionais tentam acesso a cerca de 20 unidades consumidoras na região de Tijucas, situação que deve ser solucionada ainda hoje. No Planalto Serrano, 17 equipes de emergência estão prestando atendimento, mas a situação por lá já é considerada sob controle. Nesse momento, localidades do município de Bom Retiro precisa de um pouco mais de atenção. Já no Vale do Itajaí, meio oeste e oeste do estado, que é onde nós estamos agora, a situação segue tudo sob controle por aqui. Voltamos ao estúdio. Muito bem, Bastos. Obrigado pela informação, atualizando para a gente a situação da energia elétrica aqui em Santa Catarina, confirmando para você, mais de 40 mil unidades consumidoras neste momento estão sem abastecimento de luz, de energia elétrica.
Agora é hora da política, está com a gente Cláudio Prisco. Tudo bem, Prisco? Belíssima cobertura do SCC Meio-Dia, apesar da triste ocorrência. É verdade, Prisco. Paulo Eli, secretário da Fazenda, é o primeiro destaque de hoje. Muito bem, ali está ele ao centro, à direita, sua adjunta, um colaborador da Fazenda, à esquerda, representante da Assembleia, Luciana Carminati. Então, muito bem. Ontem, a Fazenda apresentou à Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia os relatórios orçamentário e fiscal do segundo quadrimestre de 2022. Vamos a eles. Bom, primeiro o seguinte, nós estamos falando da gestão de Paulo Eli apenas nos 4 anos de Carlos Moisés, no caso, até agosto. Né? Mas sim também o último ano em que ele pilotou os cofres públicos na gestão anterior. Pois muito bem, ele colocou o seguinte, que Santa Catarina evoluiu muito e passamos a ter recursos em caixa para investimento, o que não vinha ocorrendo em outras gestões. Nos últimos 8 anos que antecederam Carlos Moisés, o Estado recebeu 10 bilhões de financiamento da União. E, segundo ele, esses recursos foram utilizados para obras infraestruturais e também de apoio logístico, o que fez Santa Catarina crescer, até porque recursos foram destinados à saúde, educação, segurança pública e, consequentemente, empresários se interessaram em investir em Santa Catarina. Isso gera o quê? Renda e empregos. Então, é toda uma estratégia fiscal, econômico-financeira de Paulo Eli, aliás, muito bem sucedida. Pois muito bem, também foi informado o seguinte, hoje a gente não tem telões, até porque a nossa equipe diminuta, em função de muitos não terem conseguido se deslocar até a televisão, ficamos com um grupo pequeno e aí não foi possível esses telões. Por isso que eu estou acompanhando aqui os números. Muito bem, as receitas líquidas arrecadadas de janeiro a agosto deste ano, 28,24 bilhões de reais, num crescimento de 26,76% em relação ao mesmo período do exercício passado, janeiro, agosto. Pois muito bem, deste total, quase 65% corresponde à arrecadação de impostos estaduais. Portanto, são recursos que não vieram de Brasília. O ICMS corresponde a 63,20% desses quase 65%. Mostrando a importância do ICMS. Fernando, o total da receita líquida foi de 36,28 bilhões, 6 bilhões a mais do que no segundo quadrimestre do ano passado. Veja a reação da economia catarinense. Aliás, em vários índices, em várias taxas, oscilou entre primeiro e segundo no Brasil. E quando perdeu, perdeu para São Paulo, que é a locomotiva brasileira. Na receita líquida disponível foram 18 bilhões. Sabe quanto que foi para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, o DESC e hospitais filantrópicos? Mais de 4 bilhões de reais. Ou seja, não foram para atividades fins, mas atividades meio. Veja só. Pois muito bem, gasto de pessoal. Teve um momento lá em 2017 que Santa Catarina chegou a comprometer com gasto pessoal 49,7%. Folha de servidores, extrapolando e muito
o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 44,10%. Você sabe, Fernando, quanto está hoje? 41,92%. Mais de 2 pontos percentuais abaixo do alerta. E, finalmente, nós temos aqui a aplicação de recursos e investimentos. No período passado, no quadrimestre anterior, foram 644 milhões. Agora, nesses 2 quadrimestres, 3,1 bilhões de investimentos. E com um detalhe, pouquíssimo veio da União, desses 3,1, 2,9, recursos próprios de Santa Catarina, num crescimento aí em relação a 21 de 420%. Teria até outros números, mas para não ficar maçante, eu lhe diria o seguinte, sim, só uma última informação, vai deixar o Estado com os fornecedores em dia, funcionando em pleno vapor a administração, as dívidas todas administradas. E olha que nós tivemos aqui uma redução, como nos demais estados, de 300 milhões de receita de ICMS por conta da redução dos combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, correto? Então, Jorginho Melo, Fernando, está recebendo o Estado, sob o aspecto econômico, financeiro e fiscal, absolutamente redondo. Há de se registrar a gestão séria, não só de Paulo Eli na Fazenda, mas a pilotagem do governador Carlos Moisés, que, além da eficiência administrativa, revelou-se um gestor honrado, sob todos os aspectos. Bom destacar, são números impressionantes. Muito. Jamais vistos. Inclusive, tem um outro número, já que você está me provocando. É bom destacar, né? Já que o governador não foi reeleito, a gente pode trazer esses números com mais tranquilidade. Na saúde, nesse período, 3,4 bilhões de investimentos. Educação, 6,6. Segurança pública, 3,3. Veja, é algo surpreendente, que reforça aquela tese, Fernando, que eu sempre coloquei. O eleitor não vota politicamente. Aliás, o eleitor não vota pela gestão administrativa, ele vota politicamente. O governador também deixou de comunicar algumas coisas importantes. Sem dúvida, teve os 2 impeachments que acabaram desgastando a sua imagem, mas ele conseguiu se recuperar, mas achou que só com a distribuição de recursos para os municípios já seria suficiente. Não, ele não fez a política adequadamente, não conhecia do métier, não sabia como articular na questão político-partidária e eleitoral, deixou a desejar. E tivemos um episódio parecido aqui em Santa Catarina, já falamos disso aqui, em 2002, quando Esperidião Amin completava o seu 2º mandato como governador. O primeiro foi lá, 82, 86. Mas a sua grande gestão foi no 2º mandato e deixou o Estado redondinho. Para quê? Para o seu 3º mandato com a reeleição. Ele era favoritíssimo. Nas pesquisas, aparecia com mais de 60% das preferências. E Luiz Henrique da Silveira não batia nos 2 dígitos. Só que o imponderável aconteceu. Luiz Henrique cresceu e no 2º turno virou a eleição, carregado pela onda vermelha da primeira eleição de Lula da Silva à presidência da República, quando Lula fechou com Luiz Henrique, que por muito pouco não foi para o 2º turno. Já falamos aqui, José Fritz, correligionário de Lula e que veio a ser seu ministro da Pesca, não carimbou passaporte para enfrentar Esperidião Amin por menos de 3 pontos percentuais. Ficou ali encostado em Luiz Henrique. São as surpresas eleitorais. Mas é importante para o eleitor agora também, o eleitor não, nessa condição,
o catarinense poder avaliar, né, a situação do estado e como é que vai ser a próxima gestão. Importante. Ou seja, isso de alguma maneira impõe uma responsabilidade extra a Jorginho Melo, porque não vai pegar um estado longe de estar quebrado e muito longe de estar endividado. Pelo contrário, ao contrário. Isso aumenta a sua responsabilidade. Fernando Machado. Revisaram os contratos, né? A Saúde tinha 1 bilhão de dívidas, gente. Olha isso. Fecharam as torneiras. Isso aí. Prisco, obrigado por hoje. Até amanhã. Agora tem intervalo. Agradecendo a sua companhia, assim a gente está completando 2 horas de transmissão ao vivo aqui pelo SBT para toda Santa Catarina, mostrando a situação da chuva. Logo mais à noite tem o SCC News, que continua a cobertura, e você já sabe, 24 horas por dia lá no scc10.com.br. A gente deseja muita sorte, força para quem teve prejuízos com a chuva e que o tempo mude, Maria Esther. Até amanhã. Até agora. Fernando, eu estava ali fora agora, tem até um solzinho. Graças um solzinho abençoado, que é o que a gente precisa, né, depois dessa chuvarada. A gente volta amanhã, então, também aqui com mais cobertura, né, 11h30 da manhã. A gente fica agora com a Tarde é Nossa, vamos falar de bolacha de Natal. Bora!